Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Eu posso até ficar com medo, mas o controle ele não perdeu. Tá nas mãos de Deus, ele sabe fazer melhor que eu. O jeito dele é melhor que o meu. Eu posso até ficar com medo, mas o controle ele não perdeu. Tá nas mãos de Deus. Glória a Deus! A paz do Senhor, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Espaço Jovem. Obrigado a você que sempre nos recebe na sala da sua casa e um obrigado especial a você que sempre compartilha o link da nossa transmissão nas redes sociais. E essa semana nós vamos estar conversando sobre um tema que chama muito a atenção, que é chamado até mesmo do mal do século. Hoje nós vamos falar sobre como lidar com a ansiedade, como é que ela se apresenta na nossa vida diária e como depositar a nossa confiança no Senhor nesses momentos difíceis. Lembrando que estamos ao vivo pelas redes sociais nos canais de YouTube, o IEDPE Live e Rede Brasil Oficial. Aproveita esse momento para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não ficar de fora de nenhum conteúdo novo da Rede Brasil. Muito bem! Você também pode mandar a sua mensagem e sugestões de temas e vídeos para o nosso WhatsApp, que é o 819-9209-4819. E já apresentando os nossos convidados de hoje, estamos recebendo o pastor Joel Calado. A paz do Senhor, pastor. Pai do Senhor, evangelista Samek, Pai do Senhor, irmã Zenate. Amém. E Pai do Senhor a todos os jovens que estão com a gente aqui nesta oportunidade, neste programa que com certeza tem sido de muita bênção. Pai do Senhor a você que está nos acompanhando, seja pela televisão, seja pelas redes sociais, que este programa seja de muita bênção de Deus para a sua vida, para a sua família e para o teu coração. Com certeza será um programa evangelista que Sim. Deus estará falando aos corações de muita gente nesse momento tão difícil que nós estamos atravessando. Glória a Deus, estamos muito felizes em ter o Senhor aqui conosco, pastor. A alegria é para mim, né? Poder estar aqui participando deste programa jovem. E eu até estou me sentindo mais jovem. Olha aí, vem. Amém. E para completar, também a nossa interação, nossa conversa, está conosco também a psicóloga Juliana Laís, que já esteve conosco, outra vez com seu esposo. Hoje está aqui sozinha, deixou o esposo e a filhinha em casa, Desde já nossa saudação. Amém, irmã Zenate, Pai do Senhor, evangelista, pastor, a todos os jovens e a vocês de casa que estão nos assistindo. Para mim é uma honra estar aqui, nesse programa que tem sido uma bênção para as nossas vidas. Amém. E o que seria do Espaço Jovem sem a presença dos jovens, não é verdade? Nós temos aqui um grupo de jovens lá da área 26, onde está o evangelista Levi Azevedo. Eu vou falar o nome aqui, Vou pedir para vocês fazerem um sinal. Nosso irmão Wildson Lemos, nosso irmão Victor Rian, o irmão Samuel Nascimento, a irmã Mariana Raquel e também a irmã Micaele Camille, Alguns de vocês já estiveram aqui conosco, outros a primeira vez, eu tenho certeza que será de bênção para cada um de vocês. Queremos mandar a paz, a saudação para o evangelista Levi Azevedo, toda a sua família e também todos os irmãos que fazem parte da área 26. E dando início aqui à nossa conversa, hoje estamos falando sobre como lidar com a ansiedade. Pastor Joel e irmã Juliana, de acordo com um estudo publicado pela OMS em 2019, o Brasil tem a população com maiores índices de ansiedade. E muitas vezes os especialistas se referem à ansiedade como o mal deste século. Como a ansiedade se apresenta, pastor e irmã Juliana, na nossa vida diária? Evangelista Samek e você que está me acompanhando aí em casa, claro, eu não poderia deixar de iniciar uma palestra dessa, podemos assim dizer, sem antes ler um texto na palavra que é sumamente importante para a nossa regra de fé e prática e para este momento. Então, tem algo que Jesus, ele já pensando nisto, no livro do Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo de número 6, o versículo 25,
nos diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que haveis de vestir, que haveis de beber, que haveis de comer. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a vestimenta? Parece, evangelista, e também todos que nos acompanham, que a gente está vivendo em um mundo paradoxal com relação à saúde. Isso. Imagine que esta publicação que o senhor acaba de falar, da OMS, é uma coisa de 2019. Imagine se esta publicação fosse nos dias atuais, se fosse hoje, que nós já atravessamos uma pandemia. Isso. E esse número deve ter, assim, alterado, essa pesquisa já deve ter sido alterada, um número crescente de pessoas, não apenas com ansiedades, mas também pessoas deprimidas. Não obstante, eu disse que parece paradoxal, porque hoje academias, ansiolíticos são lançados a cada instante no mercado, novas drogas são apresentadas para que as pessoas vivam bem. Ou seja, hoje tem a chamada academia da cidade, forma de lazer, forma de diversão que as pessoas buscam usar para que venham assim ter uma melhor qualidade de vida, tanto física como mental. Mas parece que isso tem andado assim de uma forma diferenciada, tem sido um efeito contrário, um efeito negativo. E as pessoas estão vivendo a cada instante mais ansiosas, estão vivendo a cada instante mais deprimidas, as pessoas estão se fechando a cada instante, a cada momento, em função das situações que ocorrem tanto no seu exterior, que afetam o seu interior, e as pessoas se enclausulam nos seus sofrimentos, nas suas angústias, nas suas lamúrias, nas suas dores. Mas nós vamos falar disso hoje aqui, tanto à luz da palavra, não é verdade? E aí Jesus ele sai dizendo já, orientando para a gente, não seja ansioso, não esteja ansioso. Eu acho interessante, me permita trazer uma palavra, eu gosto sempre de trazer definição quando eu estou tratando de assuntos e quando estou também em um estudo bíblico, eu gosto de trazer definição. E o dicionarista Aurélio, ele define a ansiedade, é claro que a doutora aqui vai falar melhor dentro desse contexto, como o estado emocional angustiante acompanhado de alterações somáticas e outras coisas que vêm aparecer, cardíaca, pessoas que aparece isso dentro da questão emocional e acaba atingindo também a parte gástrica, como gastrite e outras coisas mais. E existe um termo grego que define, interessante, eu gosto da Bíblia, evangelista e irmã Zenate, você que nos acompanha aí, é muito bom a sua participação, os jovens que aqui estão. Existe um termo grego para esta palavra ansiedade. Ansiedade, ela vem de um termo grego merimina ou de um verbo meriminao. É interessante que esse verbo, como também o substantivo merimina e o verbo meriminao, vai falar de ansiedade, mas também eu gosto às vezes dos termos originais porque ele abre um leque para a gente melhor entender acerca de um ponto, de um assunto que fica fechado e a gente entende apenas como ansiedade, que é uma pessoa ansiosa, não é verdade? Mas aí o texto vai dizer, essa Bíblia que eu usei aqui, ela é uma versão revista e atualizada. Na revista e corrigida, esse mesmo texto vai usar Jesus dizendo, não esteja cuidadoso quanto à vossa vida. Então veja que o termo ele já abre. Pode ser esse termo meriminao, esse verbo, ele traduz tanto como você está ansioso, no sentido de estar preocupado, é uma preocupação com algo que vai acontecer. E aí vai apresentar, claro, a doutora daqui vai nos falar isso, mas assim de forma técnica e profissional, que é uma preocupação por uma ameaça, por uma situação, seja ela real ou ilusória. Olha aí. Seja real ou não. Então as pessoas ficam ansiosas. Mas Jesus disse, não fique cuidadoso, ansioso ao extremo a ponto de perder o foco no seu objetivo. Isso. E aí o dia a dia da gente vai nos levar
a ter essas situações. Mas com certeza, Deus falará com você que está nos acompanhando. Já quero lhe dizer, não fique ansioso, não fique ansiosa, porque o Senhor Jesus, Ele tem solução para cada situação, para cada problema. Olha aí. E aí, irmã Juliana, o excesso do cuidado, da preocupação, como o pastor falou, tem alcançado essa geração atual? Sim, sim. Muitas pessoas a cada dia têm buscado, né, tratamento psicológico e muitas vezes até precisam recorrer ao psiquiatra, né, para iniciar o tratamento medicamentoso. Então, nessa pandemia, muita gente ficou muito mais ansiosa. Por quê? O isolamento social é algo que aumenta muito a ansiedade. Uma outra coisa que a pandemia ela tirou da gente foi a noção de previsibilidade. Então, isso é algo que a gente precisa muito enquanto ser humano, né? A gente quer ter uma previsão. O que é que vai acontecer esse ano, como é que eu vou estudar, como eu vou trabalhar. E a pandemia desorganizou tudo, né? A gente não sabia mais quando ia trabalhar, quando as coisas iriam voltar ao normal. Então, o nosso corpo ele se prepara para uma ameaça, né? E aí a gente tem aquela previsão. Então, inicialmente a pandemia iam ser 15 dias, né? E aí esses 15 dias se prolongaram até os dias de hoje. Então, imagine como isso afeta o nosso corpo. Ele se prepara o tempo todo para lutar, né? E aí o cérebro libera adrenalina, a pessoa fica muito ansiosa e aí quando chega os 15 dias, prorrogado, né? As coisas fechadas. Então, isso mexeu muito com as pessoas. E aí tem levado muitas pessoas a terem transtornos de ansiedade, a viverem muito preocupadas, né? E com tudo na vida diária. E a gente sabe que a ansiedade é desde os tempos bíblicos, né? É uma emoção, então todo mundo sente. Não tem aquele que não sinta, porque não tem como a gente deixar de sentir uma emoção. Porém, mais à frente a gente vai falar um pouquinho quando isso pode ser um transtorno. E aí vocês vão entender melhor um pouquinho a diferença. Muito bem. Amém. A gente sabe que os sintomas, né, da ansiedade são nervosismo, insônia, tendência ao pessimismo e entre muitos outros, que o senhor também falou, né? Alguns a gente sabe que tem muitos outros sintomas. Mas falando sobre as causas, quais podem ser as causas da ansiedade? Será que as suas origens, elas podem ser biológicas, ambientais ou espirituais? A gente estava falando sobre o Brasil, né, sobre esse estudo que, como o senhor bem falou, está desatualizado. Talvez a gente possa até acrescentar, ainda bem que está desatualizado, sim, porque os números seriam bem mais alarmantes, apesar de que se estamos com os maiores índices, acho que a gente não tem como, para onde subir mais. É verdade. Quais são essas causas dessa tamanha ansiedade que nos afeta de tal forma? Me permita, sim, eu acho que às vezes, doutora, e vocês que nos acompanham, às vezes até os números geram ansiedade, não é isso? Sim. Quando se esses números estivessem atualizados, as pessoas dizem, eita, será Socorro, que eu estou ansioso também? Verdade, exatamente. Algumas pesquisas assustam, né? E até às vezes quem não está acaba ficando também. Mas assim, a ansiedade ela é uma emoção que pode virar um transtorno, né? E aí é uma emoção complexa, digamos assim. Por quê? Podem ter sintomas físicos, psicológicos, né? Entre vários sintomas. As causas, genético e ambiental, né? Então, assim, se você tem pais ansiosos, familiares ansiosos, você tem grandes chances de desenvolver ansiedade. E aí o ambiente, né, ele vai moldar isso. O ambiente ele pode favorecer que você tenha ansiedade ou amenizar isso. Então, o ambiente hoje talvez não esteja favorecendo muito, né, e até quem não tem uma predisposição genética acaba desenvolvendo ansiedade. Mas existem diversas outras causas, né? Experiências traumáticas, então, pessoas que sofrem algum tipo de trauma, perder o emprego, né? Essa falta de previsibilidade, tudo que está nos acometendo pode sim gerar ansiedade, né? O medo do futuro. Então, assim, são diversas causas, mas o fator genético pesa bastante, né? E aí, já imaginou, você tem um fator genético, né? Os jovens aí, que são a maioria, e ainda convivem com essas pessoas que são ansiosas. E ainda Então, somado à realidade que vivemos no momento. Exatamente. E aí não pode sair muito de casa, né? Então isso faz com que cada vez a ansiedade aumente mais.
Muito bem. E nós temos aí também, pastor, jovens, né, que atravessaram a experiência de ter que cancelar projetos, né? Por exemplo, casamento. Sim. Tem gente que estava com tudo certinho aí para o seu casamento e de repente teve que esperar mais um pouco. E isso, querendo ou não, né, vai deixando o rapaz, a moça ansioso. Uns que estavam esperando a resposta acerca de um emprego e de repente tem que esperar mais um pouco, de novo. Verdade. Mas, evangelista Samek, eu queria, antes de chegar neste ponto, até porque eu tenho lá onde cooperamos com o nosso pastor, lá na filial em Bonança, aproveito para enviar saudações a você aí em Bonança e a todos os obreiros que ali estão. A minha querida esposa, irmã Laudicea Bernardo, que com certeza está me acompanhando, nos assistindo neste momento. Um abraço, meu amor. Eu te amo e já estou ansioso para chegar perto de você. Pois bem, então lá nós temos várias situações de casamentos, o senhor falou no ponto aí que é muito importante. Casamentos que foram, a gente teve um tema aqui, né, procrastinação, que foram adiados, que foram levados mais para frente, ainda vão se casar, estão aguardando estes jovens e claro que a ansiedade bate. Mas eu queria, se me permite, voltar um pouquinho na pergunta feita anterior, que iniciou sendo respondida pela doutora, com relação às causas da ansiedade. Eu diria que todas as enfermidades têm uma causa originária na queda do homem. O homem, ele pecou, ele caiu, ele desobedece a Deus. Todos sabemos, se você abre a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 3, no versículo de número 17, 16, 17, você vai ver o homem ali caindo e uma situação difícil para ele. Capítulo 2, Deus adverte o homem acerca do pecado e das suas consequências. Capítulo 3, este homem cai e quando ele cai, uma das coisas que primeiro lhe sobrevém é um pavor, é um medo. Isso. Ou seja, no capítulo 3 vai dizer assim, o Senhor procura Adão. Adão, onde estás? Veja que já começa um medo, um pânico, um pavor, uma ansiedade naquele primeiro ser vivente, habitante da terra, que o Senhor coloca lá. E ele diz, eu ouvi a tua voz soar no jardim. E aí entrou o pânico, entrou o medo, entrou a ansiedade. O que é que Deus vai fazer comigo? Penso eu, na liberdade de pensamento que temos. O que é que Deus vai fazer comigo? Eu traí a fidelidade a Deus. Ele disse que eu não deveria comer deste fruto, eu comi. Então vem aí a ansiedade. O que será dali para frente? Ele teve medo. Ou seja, e este mal veio para ele, para Adão, que foi o primeiro habitante da terra, o primeiro homem, mas não ficou só nele. Quando a gente lê na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, versículo 12, a palavra de Deus diz que aquele mal foi extensivo a nós outros, ou seja, o mal de Adão veio até nós, diz a palavra de Deus, assim como veio o pecado, por o homem o pecado ao mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram. Então, a causa principal da ansiedade, ela está na queda do homem. Se o homem não tivesse pecado, o homem não adoeceria. Se o homem não tivesse caído, ele não vivia uma vida ansiosa como está. E aí, corroborando com a doutora aqui, existe uma série de outros fatores que levam também a esta situação emocional traumática, né, que é a ansiedade, pode-se dizer assim, que, por exemplo, a segurança. Pessoas hoje vivem muito ansiosas por questões de segurança. Sim. Um outro problema é a competitividade. Você já pensou como as pessoas vivem ansiosas por conta O tempo todo, se comparando. E isso é um mal muito grande. Quando ele começa, mesmo dentro do seu mercado de trabalho, e aí os jovens, isso é muito importante para vocês, ele começa a se equiparar a outro. E até mesmo, às vezes, para conseguir o seu futuro cônjuge. E aí ele começa também a se equiparar a outro. Essa competitividade é ruim. Um outro ponto, eu não sei se eu estou aqui pulando a linha, mas um outro ponto interessante que apresenta essa questão da ansiedade como uma causa é
o mercado de trabalho que a gente está vivendo, a desigualdade de renda, e as pessoas acabam sofrendo com isto porque querem competir, eles querem chegar, eles querem ter um bom emprego, eles querem ter uma boa moradia, e aí vão ficando cada vez mais ansiosas por isso. É uma pressão, pastor, né? É a pressão da sociedade. Um problema seríssimo chama-se o corpo. Como assim, você que está me acompanhando, o corpo? Há pessoas que também procuram se comparar a outro, né? Todos que têm o seu corpo, isso a genética também fala Sim, disto, né? Porque às vezes a pessoa tem uma genética que desenvolve que o corpo dele, ele não consegue se manter, por mais que faça jejum, que caminhe, que feche a boca, mas pega uns pezinhos. E ele às vezes não se aceita. E isto gera uma ansiedade. com certeza. Não se aceitar o seu próprio corpo. E é bom que você não viva com ansiedade. Viva da forma que o Senhor te deu, te fez. Seja gordinho, seja magrinho, é para a glória de Deus. Amém. E falando em pressão, a questão hoje, né, a geração ela é muito voltada às redes sociais. As redes sociais têm favorecido esse aumento de ansiedade nas pessoas? Com certeza, as redes sociais é um fator bem importante para o aumento da ansiedade. Primeiramente, né, pelo fator que o pastor estava falando aqui, comparação e competitividade. Então, as redes sociais hoje, elas favorecem isso o tempo todo. Número de curtidas, número de visualizações, quem tem mais seguidores, quem vai, né, enfim, conseguir mais rápido para mostrar às pessoas. Então, isso é um fator terrível para a ansiedade. Em alguns casos, alguns pacientes precisam fazer um jejum das redes sociais no tratamento da ansiedade. Olha aí. Porque o tempo todo as redes sociais elas estão mostrando informações a gente. E essas informações acabam gerando ansiedade. Os pensamentos ficam muito acelerados, né? E aí acaba muitas vezes gerando um vício nas redes sociais, porque o tempo todo você vai querer mais informações, mais fotos. E aí, a cada segundo, existem coisas novas. No Instagram, por exemplo, né, que é a rede social hoje mais utilizada. Então, isso é um fator muito causador de ansiedade. Então, os jovens, né, que são a maioria de 15 a 29 anos, são o alvo aí, né, a população-alvo com mais ansiedade, segundo a OMS e outros estudos que vêm surgindo. Atenção ao uso diário das redes sociais do celular. Né? Tenham cuidado, tenham moderação, porque isso acaba afetando você de certa forma e a gente precisa ter bastante cuidado com isso, né? E falando também aí no caso das crianças, pastor e irmã Juliana, porque hoje jovens tiveram acesso, né, à tecnologia, redes sociais, às vezes na adolescência ou já chegando na juventude adulta. Mas hoje a gente vive numa época onde as crianças já nascem em um mundo onde o eletrônico faz parte. Então, já desde cedo ela já tem acesso ali à rede social, a YouTube, onde tem vídeos de outras crianças. Isso tem favorecido também para que as crianças de hoje já sejam crianças ansiosas, sem mesmo ter que estar se preocupando com emprego, com a família que vai ter que cuidar. Sim, exatamente. A gente tem vários estudos aí falando sobre o uso de telas em crianças, que a gente precisa ter bastante cuidado com isso. O que tem gerado é a baixa tolerância à frustração, né? E a baixa tolerância a esperar. Então, as crianças, adolescentes hoje, eles não têm tolerância, não conseguem esperar. Algumas crianças ficam irritadas até com um comercial. Você está passando no YouTube, vem um comercial, então a criança já fica agitada, já não consegue esperar, né? Frustração, se o celular quebrar ou não tiver internet... Já acabou o mundo. Pronto. Né? Os pais ali vão sofrer, os adolescentes também. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com esse uso, né, das crianças aí, tudo com moderação, porque isso gera problemas futuros. Muito bem. Pastor, a conversa está muito boa, irmã Juliana, mas a gente vai precisar ir rapidinho aí a um breve intervalo. Não saia daí, compartilhe com os seus amigos e familiares a nossa transmissão nos canais EADPE Live e também o Rede Brasil Oficial. E daqui a pouco a gente volta. É meu, somente meu, todo o trabalho.
estamos de volta com o seu Espaço Jovem. Não esqueça de compartilhar a nossa transmissão nos canais de YouTube, IEADPE Live e Rede Brasil Oficial. Também não deixe de aproveitar esse momento para curtir e compartilhar. É isso aí. Estamos conversando hoje sobre como lidar com a ansiedade. E conosco estão o pastor Joel Calado e também a psicóloga, nossa irmã Juliana Laís. Vamos dar prosseguimento aqui à nossa conversa. Estávamos falando no bloco anterior sobre as crianças, pastor, que hoje já desde cedinho tem um contato muito forte com a tecnologia, redes sociais. E quais os problemas disso, né? Evangelista Samek e caros jovens que estão aqui, você que está nos acompanhando, com o advento da pandemia, nós tivemos uma reconfiguração em todas as áreas. As escolas estiveram fechadas e vieram, então, as igrejas, os templos estiveram fechados e vieram, então, as aulas online, né? À distância. E as crianças, desde cedo, começaram a ter este contato. Eu diria que isto foi um incentivador para que estas crianças, esses infantes, estivessem tendo este contato com a tecnologia, acompanhando através das redes sociais, de aplicativos que eram disponibilizados pelas escolas, pelos centros de educação. E isto foi fazendo com que a criança fosse tendo esse contato mais precocemente. É claro que à luz da psicologia, a doutora pode nos explicar melhor que mal traz isto, Sim. Mas, assim, de forma geral, a gente percebe que tem trazido alguns prejuízos. Cada faixa etária tem a sua atuação e que pode alcançar, é passo a passo. Na nossa, pelo menos, você é muito jovem, vocês aí, enquanto estávamos em off, a irmã Zenate disse que nós aqui somos o PROAT. O PROAT aqui sou eu. Então, mas no meu tempo, aliás, o adulto, quando vinha ter um aparelho celular, quando vinha ter o contato com a tecnologia, quando veio surgir para que nós, de um poder aquisitivo menor, pudéssemos ter acesso a um celular analógico, grandão, Tijolão, né? E esses jovens aí, acho que nem acompanharam o tijolão lá. Então, mas que isto foi se aproximando a gente da tecnologia, e é bíblico que a tecnologia, o avanço científico é sinal da volta de Cristo. Mas aí, hoje nós vemos um problema sério que eu me preocupo. Já existe é considerado já como patologia, que o senhor falou antes de criança, falou de jovens, uma patologia de pessoas que não conseguem viver sem a rede social. Sim. Não conseguem viver sem o aparelho celular. Se tirar o smartphone da mão dele, ele entra em pânico e em crise de ansiedade. E é algo que precisa ser tratado. As crianças expostas à rede social logo cedo, eu fico olhando que o limite das crianças estão sendo atropelados. As crianças hoje, para almoçar, para ter a sua refeição, muitos pais, para poder aquela criança se comportar e aceitar a alimentação, coloca a telinha na frente da criança para poder acompanhar, através de um aplicativo, as músicas e detalhes para poder esta criança se comportar. Eu vejo isso como prejudicial, porque o pai ele tem a responsabilidade de colocar e de impor limites ao seu filho. Quando eu usei o termo impor, não quer dizer com grosserias, não quer dizer com brutalidade. Ele pode ser firme, com brandura, tratar a criança com amor. O que, infelizmente, hoje nós estamos vivendo, crianças ansiosas porque não foram tratadas com relação a limites. Não aprenderam a ouvir não do seu pai. Nós temos na Bíblia o exemplo de um filho de um rei, Davi, que ele nunca contrariou seu filho e depois estava chorando, meu filho, Absalão. Ou seja, porque não colocou limites. Infelizmente, as redes sociais, a tecnologia
tem sido um paliativo para os pais que não conseguem dizer não a um filho, que não conseguem colocar limites no seu filho. Coloca diante da telinha e trazendo grandes dificuldades, crianças com crises de ansiedades, crianças sem saberem o que é limite por conta de uma falta de um não do pai. Eu julgo muito interessante você que é pai e está me acompanhando neste momento. Deus deu a você a responsabilidade de ser aquele que cria a criança no caminho em que deva andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Não esqueça, Deus irá cobrar. É de você que é pai, é de você que é mãe, a grande responsabilidade do privilégio que Deus nos dá de compartilhar este ato maravilhoso de sermos pais. A paternidade é algo de Deus. Se Deus nos compartilha com a gente e a gente tem que ser responsável neste compromisso e nesta parceria de Deus conosco, eu digo de nós, da gente com Deus, me enrolei aqui, mas os jovens vão perdoar, da gente com Deus, dentro deste tão válido compromisso de ser pai. Muito bem. Amém. Os jovens aqui já estavam se empolgando, você estava dizendo que eu brinquei, né? Que a gente é o PROAT do programa e eles são os jovens do Espaço Jovem. E Mariana quer fazer uma pergunta para o senhor, para a irmã Juliana. Pode ficar à vontade, Mariana. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. A minha dúvida, ela é justamente em relação aos pais com os filhos. Graças a Deus, devido ao momento atual que a gente vive, muitos jovens já procuram assim, ajuda psicológica, mas ainda existem adolescentes que não têm poder sobre si, né? Sim. Que os pais não acreditam que seja necessária uma ajuda profissional para o filho. Eles acreditam que isso pode ser resolvido em casa, ou que não seja nada demais. E isso eu acredito que pode ocasionar no aumento da ansiedade. Pode acabar se tornando algo muito pior. Eu queria saber, tanto da psicóloga Juliana como do senhor pastor, como os pais deveriam lidar realmente com a ansiedade, a visão que eles deveriam ter em relação a isso. Amém. Sim. Vou pedir para a psicóloga aqui falar primeiro à luz da psicologia, né? E depois a gente fala um pouco. Amém. Então, assim, isso é uma questão muito recorrente, Mariana. Infelizmente, né, muitas pessoas ainda não acreditam que a ansiedade existe. E o pastor estava falando aqui, né, da brutalidade que ainda existe muito no estilo de educação autoritária. Né? Algumas pessoas acreditam que para ter autoridade precisa ser bruto, né, precisa ser com violência. E isso existe muito ainda. Eu atendo diversos adolescentes e muitas vezes eles entraram em contato comigo dizendo que estavam precisando de ajuda. E quando eu pergunto, seus pais sabem, né? Sua mãe sabe que você está precisando de ajuda? Porque a primeira consulta eu preciso conversar com os pais, até para entender todo o contexto, né? Como foi a infância dessa criança, como é nos dias atuais, o que é que gerou aquela ansiedade. E aí muitas vezes eles dizem a mim, olha, meus pais não sabem que eu estou procurando ajuda. Né? Eles não acreditam, eles dizem que isso é besteira, eles dizem que isso não existe, né? Então é um problema muito recorrente e às vezes eu preciso ir conversar com os pais para tentar convencê-los, né, de que os filhos estão pedindo socorro, estão pedindo ajuda de alguma forma e eles precisam ajudar os seus filhos. E aí às vezes funcionam e às vezes não funciona, né? Então muitas pessoas às vezes acreditam apenas que como somos cristãos, né? Com a Bíblia, com a oração e a igreja vai funcionar. Sim, nosso Deus ele pode curar, né? Nós cremos nisso. Isso. Mas Deus ele permitiu que a medicina existisse para usar os homens, né? Então não só a ansiedade, como qualquer outra doença, nós procuramos os médicos, né? Então a psicologia é uma ciência que foi instituída por Deus, acredito eu, né, para dar sabedoria aos homens para que ajudassem as pessoas que estão precisando de ajuda. Né? Então a gente precisa ir quebrando esse tabu, né? Psicólogo às vezes é visto assim como médico de doido. Eu não estou doido, meu filho não está doido, eu não vou levar no psicólogo. Mas a pandemia tem até quebrado isso, né? As pessoas têm buscado mais, já sabem o que um psicólogo faz, já acreditam no tratamento. Então a gente está avançando. Né? E eu queria deixar aqui esse recado para os pais, né? Escutem o seu filho. Nós estamos aí no mês do Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. A ansiedade tem sido uma das causas do suicídio no Brasil e no mundo.
né? Hoje acredita-se que 34 pessoas tiram as suas vidas no Brasil. Então, esses dados não são divulgados porque o suicídio ele não pode ser divulgado, né? Assim, a gente não tem conhecimento. Porém, isso é muito real, né? Escute aí, seu filho está pedindo socorro e muitas vezes os pais estão ignorando, né, pastor? Verdade. Esqueci o nome? Mariana. Perdoa, Mariana. Mas, Mariana, é muito boa a sua pergunta. Porque nós sabemos que a família é a célula basal da sociedade. E muitas das causas dos problemas da sociedade estão com o seu nascedouro na família. Ou seja, quando a família ela é uma família que vem de uma família equilibrada, uma família que teve condições de ter uma estrutura educacional e espiritual, é claro que essa família torna a sua família estruturada e também trará isto para os seus filhos. Será uma família onde não terá dificuldade de que os seus filhos, havendo uma necessidade, procurem um profissional para que seja assim acompanhado e tenha um tratamento. E Deus, em sua soberania, não desprezou, aliás, me permita, a doutora, a senhora disse, eu acho que sim, pode afirmar que sim, a psicologia é sim uma das profissões que foi instituída por Deus. Sim. E para tratar das causas emocionais das pessoas que vivem sofrendo, como eu disse no nosso bloco anterior, na palavra introdutória, para tratar de traumas que foram oriundos do pecado, que é exatamente entre eles, a ansiedade, o medo, a depressão. E aí o que é que nós vemos, infelizmente, nos dias atuais, quando isto acontece, pais que não entendem que há uma necessidade do filho procurar e ser acompanhado por um profissional da psicologia, é porque muitas vezes falta o conhecimento. Isso. E por esta falta de conhecimento o leva a pensar desta maneira. Aí eu queria dirigir minha palavra agora para meus queridos pais que estão agora ouvindo, acompanhando, assistindo este programa, que está através das redes sociais também nos acompanhando. Eu quero fazer menção, primeiro, de alguns textos bíblicos, citar, que a palavra de Deus nos assegura e que seu filho pode sim procurar um profissional. Primeiro, a palavra de Deus nos diz que não precisam de médico os sãos, os que estão com saúde, os que estão bem, e sim os doentes, os enfermos. Então, se a Bíblia nos assegura isto, quer dizer que você pode ir a um psicólogo ou qualquer um outro profissional de saúde que vai estar trazendo a melhoria para você. Pastor, Jesus, ele cura. Sim, nós sabemos disso. Glória a Deus. E é que aliás, eu até gostaria de dizer aqui publicamente que Jesus cura, inclusive cura câncer. Amém. A minha esposa foi curada de câncer. Nós recebemos o diagnóstico do médico dizendo assim, Dona Laodiceia, não tem mais nada aqui. Glória a Deus. Ou seja, mas para que isto acontecesse, Deus usou um médico para diagnosticar o problema, para tratar o problema, e Jesus deu a direção a cada médico para que isso acontecesse. Amém. E agora, quem é que cura? É o Senhor Jesus, mas ele usa o médico. Jesus poderia também ter chegado, assim como chegou para o cego lá que ficava à margem do caminho que descia de Jerusalém para Jericó, disse apenas, vê, tua fé te salvou. Teve momentos que Jesus curou desta forma, mas teve momentos que Jesus chegou para um cego também. Veja, a mesma situação. 2 cegos, ambos de nascença. Mas aí para um ele disse, vê, tua fé te salvou. Para outro, ele cospe no chão, faz lodo, unta os olhos do cego. Disse, vá lá no tanque de Siloé, vá se lavar lá. Aquilo ali fala de medicação, de um tratamento medicamentoso, que a doutora falou aqui no princípio, sim, que existem situações que apenas em um tratamento de conversa, de diálogo,
de terapias, Isso. se resolve. Mas existem situações que é preciso ter um tratamento medicamentoso. E quem é que diagnostica isso? É o profissional. Isso. Existe, me permita, Ivan Sim, Samek, eu sou calado, mas eu falo. Então, existe o outro lado, irmã Juliana? Mariana. Irmã Mariana, existe o outro lado, o lado oposto. Enquanto existem pais que têm este tabu de não permitir que seus filhos vão ou vá ao psicólogo, ou a qualquer um outro médico, principalmente psicólogo, existem outros, não apenas jovens e também pais e adultos, que procuram o pastor e procuram já dizendo, estou precisando de um psicólogo. Ele já se autodiagnostica dizendo, não, estou precisando de psicólogo. Esse menino está precisando de um psicólogo. E às vezes, evangelista Samek Mazenat, caros jovens, você que está nos acompanhando aí, às vezes não é a necessidade de um acompanhamento com um profissional. E quando vem a mim, e Deus me deu o privilégio de estar trabalhando, cooperando com o nosso pastor no Departamento da Família, que eu aproveito para enviar minha palavra de gratidão ao nosso muito digno pastor presidente, pastor Ailton José Alves, que instituiu o Departamento da Família. E as famílias podem serem ali acompanhadas, abençoadas com tanto pastores que estão ali, como também se observar que há uma necessidade de um acompanhamento de um profissional da psicologia, Sim. faz o encaminhamento. Olha aí. Então, veja, às vezes chega, eu estou falando agora do caminho inverso, do lado oposto, uns que dizem assim, não precisa, você apenas ora e Jesus cura. Sim, meu querido, Jesus cura. Sim, meu querido pai, minha querida mãe, Jesus faz milagres, mas também tem situações que precisam de um acompanhamento. E aí chegam para a gente já dizendo, estou precisando de um psicólogo. E eu digo, Deus é seu psicólogo, e eu sou seu pastor, vou lhe acompanhar agora. E eu começo a ouvir aquela pessoa, começo a acompanhar aquela pessoa. Tem situações que a gente entende realmente que há uma necessidade. Opa, eu vou até aqui. Sim. Daqui para frente, existe um profissional que vai lhe acompanhar. E aí a gente segue em paralelo, porque são causas espirituais, é um dos pontos que foi perguntado no início do nosso programa, é causa espiritual? É causa... o que é que pode causar? Então, existem situações que é causa espiritual. E estas causas espirituais, aí a gente vai com aconselhamento e acompanhamento pastoral e a gente consegue fazer aquela pessoa superar aquele momento traumático e difícil que está enfrentando. Mas tem situações que apenas o acompanhamento pastoral ele não resolve. Porque já existe um problema, uma patologia que precisa ser tratada com um acompanhamento de um profissional. E aí, não é pecado, pode procurar, os pais podem ajudar, incentivar e motivar o seu filho a procurar um profissional. Se tiver dificuldade, vá para o Departamento da Família. Eu até, se eu não estou esquecido do número, é 3084 1526. Você liga lá, faz um atendimento pastoral, se houver a necessidade realmente, então logo você vai ser encaminhado para um profissional e vai ser tratado e vai ser de bênção para a glória de Deus. Glória a Deus. Amém. Então aí fica o alerta, né? Você que é pai, esteja atento aos sinais e procure ajuda para o seu filho, amém? Nós temos também aqui a participação de alguns jovens que mandaram vídeos. Isso. Aqui chegou o momento que você participa com a gente do Espaço Jovem. Se por acaso você ainda não enviou seu vídeo, então a gente já aproveita aqui o intervalo para te convidar a gravar um vídeo, né, com um hino que você gosta muito, 30 segundinhos, e mandar para o nosso WhatsApp, que é o 819-9209-4819. E agora a gente vai adorar a Deus com vocês que mandaram o vídeo. Ele vê o teu sorriso quando você quer chorar. Ele vê o teu silêncio quando você quer falar. Ele sabe exatamente o tamanho da ferida que existe em você. Ele vê quando você
forte, mas na verdade fraco está. Somente sendo Deus pra conseguir te entender. No início eras a palavra, um começo altíssimo. No mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Quão lindo este nome é, oh, quão lindo este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo este nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo este nome é, nome de Jesus. Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo de caminhar, sinto a insegurança, pois sou ser humano com defeito e perfeito, mas sei que os teus olhos estão sobre mim a me vigiar. Mas quero ouvir tua voz me dizendo: não temas, tô contigo, só confia em mim. Eu sei que não estou só, pois sinto tua presença em mim. Amém, que bênção! E desde já nós queremos agradecer a você que enviou o vídeo e você que não enviou, já fica o convite. E voltando aqui à nossa conversa, irmã Juliana, a ansiedade mais forte, ela pode levar à depressão ou a outros problemas psicológicos? E falando em problema psicológico, existe uma diferença entre a ansiedade e a síndrome do pânico? Amém, irmã Zenate. Então, a ansiedade ela pode sim levar a outros transtornos psicológicos, né? E como a depressão, como o transtorno de pânico, na verdade o transtorno de pânico ele é um transtorno de ansiedade, então não é diferente, né? O transtorno de pânico ele é acompanhado por várias crises ou ataques de pânico, né? O que é um ataque de pânico? São as crises de ansiedade, tão conhecidas hoje, né? Que são sudorese nas mãos, as palpitações no coração, a pessoa começa a passar mal, né? E aí muitas pessoas às vezes não entendem por que isso acontece, inclusive isso acontece na igreja, né? Muitas pessoas às vezes quando a igreja está um pouco cheia, começam a se sentir sufocadas, podem passar mal. Então acho importante a gente divulgar essa informação aqui, que pode ser sim ansiedade. O ideal é as pessoas se afastarem um pouco, deixar aquela pessoa respirar, né? Para que ela possa ir voltando pouco a pouco. Mas a ansiedade ela é sim causadora de vários outros transtornos. Por isso ela deve ser tratada logo no início, né? Assim que você perceber os primeiros sintomas, se você percebe que isso já está trazendo um prejuízo significativo para a sua vida, então busque ajuda. É normal a gente sentir ansiedade frente a um evento, né? Frente a um programa de TV, é normal. Porém, quando a ansiedade ela começa a nos afetar no dia a dia, né? Tem gente que tem o transtorno de ansiedade generalizada, o TAG, está sendo muito comum hoje. Por quê? Porque as pessoas estão aceleradas, estão com muitas demandas, então com tudo fica ansioso. Se vai comer, fica ansioso, se vai dar tempo de chegar no trabalho, se vai almoçar, se vai tomar banho, então tudo deixa aquela pessoa ansiosa. Parece que a vida é cronometrada, tem dificuldade de dormir. Então você já precisa buscar ajuda, porque essa ansiedade está trazendo um prejuízo significativo para a sua vida. Então, quando não tratada, pode sim levar a outros transtornos psicológicos. Olha aí. A gente vai Falando de precisar ansiedade, né? Os isso. jovens que fazem vestibular
fica ansioso, aí às vezes esquece tudo que estudou, mas tenha calma. Se você ficou curioso dessa parte aí também, você fica aí que daqui a pouco a gente volta, vai precisar para o intervalo bem rapidinho, que a gente já está levando carão, já fica ansioso aqui que precisa ir para o intervalo, mas você fica aí que daqui a pouco a gente volta, ainda tem mais conversa e ainda tem remédio, né? Acho que a melhor parte ficou por final, então você não pode assistir isso até agora. Fica aí que a gente volta daqui a pouquinho. Fica comigo, Não vais embora, fica. Escura noite, fica. Não te ausentes, Senhor. Tuas palavras ardem no meu ser, a tua voz produz em meu viver a segurança que eu preciso para vencer. Mestre, vim aqui pra dizer pra ti, vem me ajudar, no chão vem me tirar. Eu estou desacreditado, eu estou desesperado, só sinto vontade de morrer. Vem me socorrer. E hoje eu vim aqui pra dizer o que eu estou sentindo. A minha mente está se dividindo, meu coração está partido. Estende a tua mão enquanto eu estiver em adoração, pois só te adorando é que eu me sinto feliz. Glória a Deus, o Espaço Jovem já está de volta. Encontre agora mesmo a nossa transmissão nos canais de YouTube, o IADPE Live e também Rede Brasil Oficial. Compartilhe aí com seus amigos e familiares para que eles também sejam edificados através desta programação. Amém. Nós estamos conversando hoje sobre como lidar com a ansiedade. E conosco estão o pastor Joel Calado e a psicóloga Juliana Laís. E nós vamos dar prosseguimento à nossa conversa, só porque tem um jovem, né, que quer fazer uma pergunta. Isso aqui, o jovem Wildson, tem uma pergunta aqui para o pastor e a irmã Juliana. Cumprimentar todos com a paz do Senhor. Amém. Pastor, a gente entende que, lamentavelmente, diante do imediatismo e das nossas correrias, se é assim que possamos dizer, diárias, o jovem em si, ele tenta sempre sonhar, ele busca informações para o seu futuro. E como que a gente faz para colocar toda essa ansiedade, todo esse cuidado em Deus? Muito bem, caro jovem. A palavra de Deus tem resposta para isso, né? A Bíblia, ela é completa. E aí a gente tem que responder, claro, à luz da palavra de Deus. Antes, eu gostaria de dizer que um certo pensador disse que a ansiedade, ela começa onde termina a fé. E a fé termina onde começa a ansiedade. Fé e ansiedade são antagônicos, ou seja, são opostos. Uma pessoa ansiosa, ela está precisando usar mais a fé. E quem tem fé, ele fica menos ansioso. Eu vou dizer menos ansioso, doutora, porque existem aquela ansiedade que é a ansiedade normal, comum. Por exemplo, para nós iniciarmos este programa aqui, cada um de nós ficamos ansiosos. Eita, vai começar, que assunto será? Ou seja, o assunto já sabíamos, mas as perguntas que virão. Então, tudo é uma ansiedade, mas é aquela ansiedade benéfica, normal, não é verdade? Mas então, fé e ansiedade são antagônicas. Mas o que é que a Bíblia diz para as pessoas que estão vivendo um momento em meio ao ativismo da vida, em meio a esse bombardeio midiático que a gente vive? Nós estivemos falando em blocos anteriores acerca do jovem, como os jovens vivem nas redes sociais e como as redes sociais influenciam, eu diria que negativamente muitas vezes ao jovem e encaminha para uma vida de ansiedade. Por quê? Porque muitas vezes na rede social se posta a irrealidade. Não posta o que a pessoa é.
ninguém posta na rede social quando está passando dificuldades, quando está chorando, quando está em crises. Só posta. Essa semana uma pessoa chegou e disse: pastor, eu vou tirar uma foto aqui neste carro e vou postar na minha rede social. Então, pessoas postam em lugares, e até uma pessoa estava dizendo essa semana, em uma conversa informal, e disse: olha, as pessoas postam fotos que tiraram há 2, 3 anos atrás de momentos de viagens que fizeram. Aí chega este ano, não teve como fazer, faz uma repostagem e as pessoas pensam que está vivendo um momento bom e não é um momento bom. Então, as redes sociais são ilusórias. Então, a gente vive em meio a esse momento midiático, esse bombardeio midiático. O ativismo da vida também leva as pessoas a viverem de forma ansiosas. E aí, o que é que a Bíblia nos diz acerca disto? Eu já citei no início do nosso programa de hoje, no primeiro bloco, na nossa palavra introdutória, eu já citei o que Jesus disse em Mateus capítulo 6. Ele disse: não ande ansioso por coisa alguma, não tenha uma vida de ansiedade. Ele disse: a vida é melhor do que o mantimento, do que o alimento, a roupa. O corpo é melhor do que a roupa, tem mais valor. E Jesus disse ainda algo interessante. Ele disse: por toda a ansiedade que você tenha com a sua vida, você não consegue. Eu acho interessante, muito lindo, evangelista Samek, esse texto bíblico, quando diz assim: por toda a sua ansiedade e seu cuidado, você não consegue aumentar, acrescentar 1 minuto, 1 hora aos seus dias, à sua existência. Então veja aqui o que é que se deve fazer. O que está escrito, quando a gente estava conversando aqui em off, que está escrito na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, e o versículo de número 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. A gente lê muito esse texto, mas o versículo anterior, o versículo de número 6, eu acho que é predominante para que a gente possa, então, lançar sobre o Senhor. Ele fala da humildade. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. E olha aí um fator importante para que você venha superar a ansiedade, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Glória a Deus. Uma das dificuldades que as pessoas encontram de superar este momento de ansiedade é a falta de preparo para a espera. Verdade. Aí eu vou voltar para aquele ponto que nós falamos no bloco anterior. Muitas vezes vai recair sobre a criação. Pais que não tiveram o cuidado de dizer não para o filho. E porque não teve esse cuidado de dizer não, então vai lá na frente ter o problema da ansiedade, porque ele não vai saber esperar. E isto é muito sério. Mas ainda, se me permite, já que é uma resposta e é biblicamente, eu gostaria ainda de fazer menção do Salmo, aliás, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, e versículo de número 13, diz assim: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Deixa eu responder logo para você que está aí talvez pensando: mas pastor, falou de ansiedade, o senhor vem falar de tentação. E eu não estou entendendo. Eu disse a princípio que eu gosto de usar os termos para trazer definição. E aí, o termo grego para tentação aqui é peirasmo, que vem do verbo peirazô. Peirazô vai traduzir tanto como tentação, uma tentação no aspecto negativo, que é um convite para o pecado, mas também no aspecto positivo. E tentação, traduzido do termo grego peirazô, ele vem trazer como uma provação, um teste, como uma dificuldade que se enfrenta. E por isso que lá em Gênesis capítulo 22, o texto vai dizer assim: e tentou o Senhor Deus a Abrão, e disse ele: Abrão, e ele disse: eis-me aqui. Então, tentação no aspecto positivo é provação, é teste, é dificuldade que se passa.
E em meio às dificuldades, aí disse aqui o texto que nós lemos, Paulo escrevendo aos Coríntios, Paulo disse assim, não veio senão humana, mas fiel é Deus que, com a tentação, dá um escape. O problema, evangelista Samek, é que muita gente está vivendo um momento de dificuldade, de provação, e gera logo nele uma ansiedade e não entende que o escape de Deus está do seu lado. Aleluia. Porque ele dá a provação, dá a dificuldade, mas dá o escape dele ali de lado. Glória a Deus. Ainda complementando a resposta à pergunta que foi feita pelo jovem, nome de gente rica, Wilson. o Wildson, nome de rico, veja aí. Eu tenho que ensaiar muito para poder dizer esse nome, viu? Pois bem, o Salmo, digo Jeremias antes, Jeremias capítulo de número 1. Em Jeremias capítulo de número 1, a gente vê o próprio Deus dizendo a Jeremias, no versículo 12, Jeremias, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Amém. Então, ele permite a dificuldade, permite a provação, permite você ter que ir em busca do emprego, lhe dá o escape, que é você se preparar. Cuidado você, viu, jovem? O escape Deus dá, mas o preparo é seu. Você precisa se preparar para não estar lá ansioso, como disse a evangelista Samek no bloco anterior, acerca do vestibular, acerca do Enem. Você vai, aí chega lá ansioso, se prepare e descanse. Porque é o segundo ponto da receita bíblica que eu quero deixar nesta oportunidade, neste programa de hoje. Qual é? Salmo 37. Salmo 37, é impossível a gente falar sobre ansiedade e não falar de 1ª Epístola de Pedro, capítulo 5, e versículo de número 7, de não falar em Mateus, o texto que eu citei, capítulo 6, e versículo de número 25 e versículos que seguem, e ainda não falar do Salmo 37. Aí veja que coisa linda tem no Salmo 37, querido jovem, você que está acompanhando. É claro, o programa é um programa jovem, mas também para você adulto, você idoso, você do PROAT, como foi dito aqui no meio do nosso programa, no bloco anterior, você também é abençoado com esta receita bíblica para você. Salmo 37 tem algo muito, mas muito interessante para nós. Veja que ele diz assim, Wilson, ele diz assim, não te indignes por causa dos malfeitores. Veja, doutora, isso aí é muito comum, as pessoas começarem a perceber que um ímpio, ou alguém que tem uma vida errada, ou alguém inferior a ele, prospera do seu lado. E aí ele começa, vamos voltar para aquele ponto que a gente falou anteriormente, dizendo às pessoas que faz a comparação. Isso. Sim. Aí ele começa a fazer aquele comparativo. Olha, eu aqui tão direitinho, servindo a Deus na vigília, consagração, culto matutino, oração para a mocidade e Pagando preço. para a escola dominical, pagando o preço. E eu estou aqui e esse bendito aí, nem o joelho não dobra aí e prosperando. Aí a Bíblia tem resposta para isso. A Bíblia diz assim, não se indigne por isso. Não deixe criar nada no seu coração. Não tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Aí veja o remédio onde está. O verso de número 3. Confia no Senhor. O segredo para quem está ansioso é confiar. Confiar no Senhor vai fazer com que você supere os momentos de ansiedade. Vai fazer com que você tenha como superar a sua ansiedade em momentos de crises, de dificuldades, de provações, como nós já falamos aqui. Primeiro passo, ele dá, não se indigne, não vá querer se comparar com uma pessoa que é ímpia, que não serve a Deus ou que mesmo vive uma vida desregrada diante de Deus e de sua palavra. Segundo, confie no Senhor. Isso é muito importante, é basilar para este ponto. E o terceiro, deleitar-se no Senhor. Deleitar é você sentir prazer. Ora, quem quiser que esteja sua vida desregrada, sua vida desarrumada, sua vida troncha aí fora, fazendo o que quer, namora com um, namora com outro, e vive e você aguardando ali, esperando em Deus para que Deus lhe dê sua bênção, o seu futuro cônjuge, Deus vai dar. Aguarde, vai dar certo. É você ficar na vontade de Deus, deleitar-se em Deus, sentir prazer em Deus e em esperar em Deus. Sentir prazer em esperar em Deus. É remédio
para superar os momentos de ansiedades em meio a essa turbulência que a gente vive em nossa vida. Mas permita, eu já estou concluindo, entrega o caminho ao Senhor. Entregar o caminho ao Senhor, claro, caminho não é a forma, não é o trajeto que me leva para a igreja, para casa, é a minha forma de vida. Ou seja, é o meu comportamento, é como eu me comporto diante da família, da sociedade, diante de Deus, nos momentos a sós. Isso fala de caráter. Caráter não é aquilo que eu sou quando estou aqui diante das câmeras, onde todos estão me vendo. Caráter é aquilo que eu sou quando estou sozinho. É eu entregar ao Senhor todos os meus caminhos, meus projetos, meus ideais. Se eu entrego, primeiro, eu não olho para quem está prosperando do meu lado. Segundo, eu confio no Senhor. Terceiro, eu entrego a Ele os meus projetos, os meus ideais, coloco na mão dEle. E aí, Ele vai me conceder, é claro. E aí, depois que eu fizer isso, o verso 7 vai dizer assim, descansa. Quando você entrega, você confia, entrega e descansa, com certeza haverá resposta de Deus para a sua vida. Um certo homem estava vivendo, se debatendo nas águas, já quase se afogando. E é claro, não tem como estar se afogando, doutor, e não estar ansioso. É verdade. Porque é a vida dele que está ali em risco. Mas ele estava se debatendo e alguém de longe olhava e dizia assim para ele, ei, descanse sobre as águas e elas te sustentarão. Tamanha foi a surpresa daquele homem que enquanto ele se debatia, ele afundava. Quando ele descansou sobre as águas seguraram ele e ele ficou ali aguardando o momento de alguém vir o retirar da situação de risco. Então, descansar em Deus é isto. Você consegue superar os momentos de ansiedade. Amém. A gente já está, infelizmente, caminhando para o finalzinho do programa. Eu queria aproveitar para perguntar para a senhora, irmã Juliana, para o senhor também, pastor, talvez alguém que esteja assistindo agora de casa e conhece alguém que está passando por algum momento difícil, por algum momento de ansiedade, além de encaminhar para um profissional, de aconselhar, de orientar, vai conversar com o pastor, o que é que eu posso fazer pessoalmente para essa pessoa, para esse meu amigo, para esse meu familiar que está passando por um momento difícil, precisando de ajuda? Sim, é excelente pergunta, Muitas pessoas não sofrem com ansiedade, mas conhecem alguém que sofre, ou um familiar, um amigo, e isso é muito importante. O pastor estava falando aqui sobre descansar, E um dos significados dessa palavra descansar é deixar na mão de alguém para que alguém cuide. Então, eu acho lindo esse significado e muito difícil, É muito difícil. Hoje a gente vive numa sociedade que queremos ter o controle de tudo. E deixar na mão de alguém para que alguém cuide é difícil. E quando esse alguém é Deus, e Deus às vezes está em silêncio, aí é que gera ansiedade, Então, às vezes o fator gerador da ansiedade é a espera. E a gente sabe que nem todos os problemas podem ser resolvidos agora. Alguns problemas a gente precisa esperar o tempo de Deus, Para que o seu tempo Ele vos exalte, Então, às vezes é no tempo de Deus. E muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor acabam nos atrapalhando, Então, se você quer ajudar alguém que tem ansiedade, se você percebe que alguém precisa da sua ajuda, evite perguntas constrangedoras, Evite estar perguntando ou fazendo um comentário, às vezes, sobre o corpo. A gente falou aqui sobre o corpo, isso é um fator que gera bastante ansiedade. E seja apoio, ofereça os seus ouvidos para aquela pessoa. E um detalhe, sem julgamento. Muitas vezes as pessoas ouvem e já vêm emitindo julgamento, Você está sofrendo por isso, mas só por isso, que besteira, E a dor, muitas vezes, ela não pode ser medida. Cada um sente de um jeito diferente. Então, esse é o meu conselho para quem está lidando com alguém que sofre com ansiedade. Escute, mas sem julgar, A dor daquela pessoa importa, porque é ela que está sentindo. Eu costumo dizer, ninguém gosta de ir no médico, E o médico dizer assim, que besteira. Quando a gente está passando mal, quando a gente está sentindo uma dor, a gente quer ser acolhido.
né? A gente quer ouvir, olha, eu vou te ajudar. Se eu não puder te ajudar, mas eu vou falar com alguém que te ajude, né? Então, às vezes, a pessoa só precisa ouvir assim, eu estou aqui com você, né? Então, ofereça ajuda, esteja do lado e, se possível, incentive essa pessoa a buscar ajuda psicológica, né? Porque com certeza vai ser muito importante. Amém. Bem, eu queria acrescentar dentro do que já foi falado e muito próprio pela doutora, é que o fator ouvir é muito importante para ajudar alguém que está enfrentando um momento de ansiedade. Sim. Ninguém consegue sentir a dor do outro. Por mais que seja próximo, consegue perceber a angústia do sofrimento do outro. Mas a dor, ninguém consegue. A dor, às vezes, ela apresenta de formas diferentes. E a dor da alma... É invisível. Ela é invisível. Aparecem as ações dela, e muitas vezes não aparece. Então, se você percebe que um familiar, que uma pessoa amiga sua está apresentando alguns sintomas, muito calado, pelos cantos, chorando, lá no livro de Cantares, a Bíblia é uma riqueza, né? No livro de Cantares de Salomão, tinha uma mulher que estava, a senhora falou, que a Bíblia fala de doenças emocionais na Bíblia. Sim. Tinha uma mulher que ela disse assim, as minhas mãos estão destilando mirras. Ela estava, me diga aí, doutora, como Com é? sudorese nas mãos. Sudorese nas mãos. Então, ela estava com este problema e era uma ansiedade porque o seu amado havia ido. Então, o que fazer quando uma pessoa está sofrendo, angustiada, com ansiedade? Pare para ouvir. Principalmente se isto acontece na sua casa. Querido pai, eu quero dirigir a palavra para você agora. E isto é muito sério, porque existem muitos pais que não param para ouvir o filho. E, infelizmente, o filho está enfrentando momentos difíceis. Nós tivemos, neste momento em que estamos atravessando, um índice grande de separação, de violência intrafamiliar, ou seja, decorrente do maior tempo dos membros da família dentro de casa, quando não eram acostumados antes. Antes era acostumado só chegarem para dormirem, a casa era o dormitório. E no período da pandemia, a ordem foi, fique em casa, e as pessoas não estavam preparadas para isso. O pai teve sua carga emocional porque perdeu o emprego. A mãe teve a carga emocional porque viu alguém da família acometido pela Covid. E assim sucessivamente, gerando uma série de dificuldades e ansiedades. A família pode se ajudar. Primeiro, pare para ouvir. Seja sensível à dor do seu próximo. Seja respeitador do limite ou das limitações de quem está sofrendo. Isto é muito sério. Às vezes se diz, como a senhora falou, é bobagem, é uma besteira. Ignorar o sofrimento do outro é pecado. A palavra de Deus nos diz, se alguém pode fazer o bem e não faz, peca. Pecado de omissão. Se você não está preparado para isto, para ajudar esta pessoa através de uma orientação bíblica ou profissional, induza esta pessoa a procurar o seu pastor. E aí, com certeza, esta pessoa irá ser ouvido e, com a necessidade de um acompanhamento de um profissional, também será seguido e encontrará cura, porque Jesus é a cura para o mundo. Glória a Amém. Deus. Aleluia. Amém. Às vezes, situações fogem do nosso controle ou vão além do que nossas forças suportam. Nessas ocasiões, a Bíblia nos ajuda a acalmar o nosso coração. No Salmo 55 e 22, nós vemos isso, né? Entregue todas as suas preocupações ao Senhor. Ele levará o peso dos seus problemas. Por maior que sejam os nossos esforços, nunca conseguiremos carregar o peso do mundo inteiro em nossos ombros. Até mesmo as dificuldades de nossa família são pesadas demais para carregarmos.
Mas que bom que não precisamos passar pelas nossas turbulências sozinhos. Amém. Graças a Deus por isso. Graças a Deus que o nosso Pai Celestial sempre está à disposição. Filipenses 4:6, a Bíblia nos diz: não se aflijam com nada. Em vez disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês. Então coloque seus pensamentos ansiosos diante dele, porque ele cuida de você. Em meio ao tempo que vivemos, Jesus nos disse para fazermos algo radical. Ele disse para não nos preocuparmos com o amanhã. Mateus 6,34 diz, portanto, não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Deus cuidará do dia de amanhã para vocês também. Já é suficiente a carga de cada dia. E só alguém com pleno poder sobre tudo e sobre todos pode nos dizer isso, né? Não se preocupe. Deus controla todas as circunstâncias e nós encontramos em Jesus paz e segurança suficientes para substituir em nossa mente, em nosso coração, o medo e a ansiedade. Mesmo que as circunstâncias sejam adversas, mesmo que a tempestade seja feroz, a presença de Jesus no nosso barco nos dá a bonança necessária no mar ou no nosso coração. Nosso Pai está conosco em todo o tempo e podemos achar descanso em seu cuidado. Deus é perfeito, bom e nunca nos frustra. Quando a vida desafia, é reconfortante saber que Jesus está presente para nos ajudar a superar qualquer obstáculo. Não permita que a ansiedade faça você perder a alegria do hoje pelo medo do amanhã. 1 Pedro 5,7 foi falado aqui pelo pastor. Deixe com ele todas as suas preocupações e ansiedades, pois ele está sempre cuidando de vocês. Glória a Deus. Amém. Pastor, sempre encerramos o programa com uma oração, por nós e também por aqueles que estão participando. Mas antes do senhor estar aqui fazendo a oração, queremos agradecer. Agradecer a Deus, agradecer ao nosso pastor presidente pelo cuidado com a juventude, com a igreja, em ter escalado o senhor para estar aqui conosco. Eu tenho certeza que foi de edificação para a vida de todos nós e dos que estão participando em casa também. Queremos agradecer também a nossa irmã Juliana, que esteve hoje aqui também, sendo um instrumento de Deus. Amém. Amém. Eu tenho certeza que vidas foram edificadas através do que Deus está fazendo através da senhora também. E queremos agradecer, pastor, aos jovens que vieram lá da área 26, não é isso? Que possam aqui voltar mais vezes. Foi uma bênção estar aqui com a participação de vocês também. Então fica à vontade, pastor, irmã Juliana, para estar também deixando suas palavras de agradecimento. Amém. Eu gostaria de agradecer, primeiramente ao nosso pastor presidente por essa visão, ao meu pastor, Joab Fortunato, que nos liberou para estarmos aqui. Agradecer a vocês pelo convite e deixar aí a minha saudação, para o meu esposo, para o presbítero Tiago, aos meus jovens de Goiânia, do Grupo Jovem Novo Alvorecer, vai a minha saudação e o meu agradecimento a todos. Deus abençoe. Amém. Também minha palavra de gratidão a Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. E ao nosso muito digno pastor, o pastor Ailton José Alves, o homem que se preocupa com a juventude desta igreja. E também você que está enfrentando dificuldades, eu gostaria de citar 2 departamentos que foram instituídos pela nossa igreja através do nosso pastor presidente, que você pode recorrer se de repente está vivendo um momento de ansiedade, de dificuldade. Departamento da Família e o Departamento de Adolescentes, no Templo Central. E lá você vai encontrar, com certeza, refúgio, uma palavra de Deus e, se precisar, também um acompanhamento com um profissional. Saudações a meus queridos jovens ali também em Bonança. Deus abençoe a eles. Já estiveram aqui uma vez, um grupo representando. E que Deus em Cristo abençoe em nome de Jesus. Pastor, por favor, pode estar fazendo a oração. Assim sendo, estaremos orando, agradecendo a Deus por este momento e pela sua vida, você que enfrenta momento de ansiedade, de dificuldade. Assim como já foi citado aqui em vários momentos, lance agora sobre ele toda a sua ansiedade. Esteja certo, esteja certa, ele tem cuidado de vós. Pai, é no nome de Jesus que elevamos a Ti uma palavra de gratidão, Senhor. Porque mais um programa, Senhor, veio ao ar
Te agradecendo pela vida do teu servo, pastor presidente, pastor Ailton, pela vida do teu servo superintendente da Rede Brasil, evangelista Sonivaldo. Também te apresentamos a nossa gratidão pela vida do teu servo evangelista Samek e da sua esposa Zenate. Também toda a equipe, Senhor, que esteve trabalhando desde a produção até os câmeras para que este programa pudesse vir ao ar. Eu te apresento a cada jovem que aqui estão, te apresento a tua serva, Senhor, psicóloga que esteve com a gente. Também te apresento esta pessoa que está em casa, que está no carro, que está no trabalho e nos assiste neste momento, Senhor. Eu te apresento esta pessoa que enfrenta momentos de ansiedade em sua vida. Ó Deus, ajuda-o a superar, para que possa, Senhor, assim estar agradecendo a Ti pelo milagre grande que fizeste. É do nome de Jesus que nós te pedimos, te agradecendo. Amém. Amém. E o Espaço Jovem está chegando ao fim, com aquele sentimento de queria mais um bloco para a gente conversar mais, ainda tem um monte de assunto, mas fica para a próxima. Nós agradecemos a você que ficou até o finalzinho conosco, Deus te abençoe e estaremos juntos no próximo sábado, se assim o Senhor nos permitir. Amém. Vamos orar pela parte 2. Amém. O Senhor te abençoe e até o próximo Espaço Jovem no nome de Jesus. E a gente encerra cantando, louvando ao Senhor juntamente com os jovens. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Vai passar. Espaço Jovem.